Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Eu vou transmitir neste vídeo a liturgia referente ao dia 26 de setembro de 2023. É uma terça-feira. Eu coloco antecipadamente nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel 7919. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito da celebração temos o ofício do dia. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica, Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia, rezemos. Coloque sua intenção pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, pelos meus inimigos, para que se convertam. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro de Esdras, capítulo 6, versículos do 7º ao 8º, 12 do 14 ao 20. Naqueles dias o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente, sem interrupção, aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção, conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, segundo suas categorias, e os levitas, segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para eles próprios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 122. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4a, 4b ao 5º refrão, versículo 1º. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Repitamos: que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, aclamação ao Santo Evangelho com Lucas 11, versículo 28. E depois a proclamação com Lucas capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Vamos primeiro aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Sua mãe e seus irmãos. Lucas capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Todo leitor atento dos evangelhos já sabe que esta passagem não apresenta nenhuma ofensa à mãe de Jesus, pois Maria de Nazaré preenche com perfeição a condição para ser sua verdadeira mãe: ouvir a palavra e praticá-la. Versículo 21. Igualmente, o mesmo leitor atento já sabe que entre os grupos de língua semita, hebraico, aramaico, etc., a palavra irmão tem sentido mais amplo do que entre nós e não se restringe aos irmãos biológicos, incluindo outros parentes do mesmo clã. Por exemplo, Gênesis 13, versículo 8. Assim sendo, vamos refletir sobre um ponto mais importante. A família não deve ser obstáculo para o cumprimento da missão que Deus nos reserva. Não há dúvida de que Jesus se transformara em um parente incômodo para a família desde que iniciara seu ministério público, atraindo multidões que acabavam com o sossego e a ordem à sua volta. Os mais próximos chegaram até a levantar a possibilidade de que estivesse mentalmente desequilibrado, conforme o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 21, o evangelho escrito por Marcos. Esta passagem de Lucas, capítulo 8, parece mostrar-nos Jesus inteiramente desapegado de sua família de origem. Os raros fragmentos dos evangelhos que se referem ao assunto deixam ver que sua pertença, seu pertencimento a uma família humana, não seria para ele menor entrave para a sua missão. Não seria para ele o menor entrave para a sua missão. Ainda mais que ao menos uma parte de seus familiares não acreditava nele, conforme João capítulo 7, versículo 5. Na visão do biblista Helmut Goldwitzer, não pode haver nenhuma pertença natural, segundo a carne, a Jesus e seu reino. Toda tentativa deste gênero cai por terra
não estando outra coisa senão sua livre graça. Jesus derruba todas as barreiras. Ninguém pode ser, a priori, contado entre os seus ou afastado deles. Ao contrário, todos os que ouvem o seu chamado estão perto, muito perto dele, já aqueles que não ouvem estão longe, muito longe. É comum que uma vocação pessoal, não apenas a vocação religiosa, seja prejudicada pelo apego à família ou pela interferência de pais e parentes que não respeitam a individualidade da pessoa. O romancista francês Pierre Lermite, ou Lermite, é autor de um livro chamado Foi Assim que Matei Meu Filho, que mostra a tragédia de um jovem cuja mãe o impediu de seguir seu caminho. O exemplo de Jesus sustenta a vida de uma multidão que, para seguir o Evangelho, soube sacrificar os laços de família, como foi o caso de Francisco de Assis. O pai dele foi totalmente contra ele ingressar no serviço religioso. E ele abandonou a família e foi seguir, sim, Jesus, radicalmente. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor me chamou desde o seio de minha mãe. Isaías 49, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia 26 de setembro. Hoje é memória facultativa de São Cosme e Damião. Então os padres podem celebrar a missa comum ou em memória de São Cosme e Damião. Vamos lá então. Santo do dia 26 de setembro. São Cosme e São Damião, mártires. Faleceram em 303. Foram médicos sírios martirizados em Ciro, na Síria. Exerciam a medicina gratuitamente. Segundo o site Canção Nova, São Cosme e São Damião, nascidos na Arábia, se dedicaram ao cuidado dos enfermos, o que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos que viveram no século III, no tempo da perseguição contra os cristãos. Eles cuidavam dos doentes sem aceitar remuneração, ou seja, não cobravam nada, não queriam dinheiro. Por isso receberam o apelido de anárgiros, palavra grega que significa sem prata. A sua fama de homens corajosos e distintos benfeitores espalhou-se rapidamente por toda a região. A atividade desses santos gêmeos não se limitou apenas aos cuidados do corpo do enfermo. Na sua prática profissional visavam também o bem das almas com o exemplo e a palavra. De fato, converteram muitos pagãos ao cristianismo. É famoso o episódio da cura de uma mulher hemorroíça chamada Paládia, que por gratidão deu 3 ovos aos 2 irmãos. Porém, por não aceitarem, ela implorou a Damião que os aceitasse, em nome de Cristo, aquela pequena oferta. Para não ofender a mulher, Damião aceitou os ovos. Este seu gesto provocou a reação de Cosme, que pediu publicamente após sua morte para não ser enterrado com seu irmão. Isso despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. Na Ásia Menor, o governador deu ordens imediatas para que os 2 médicos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. O suplício dos 2 irmãos é narrado pela lenda áurea, segundo a qual foram primeiro jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam contra os atiradores e ainda as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes. Por fim foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Quando o imperador Justiniano, por volta do ano 530, ficou gravemente enfermo, deu ordens para que se construísse em Constantinopla uma grandiosa igreja em honra dos seus protetores, São Cosme e São Damião. Mas a fama dos 2 correu rapidamente no Ocidente também, a partir de Roma,
com a basílica dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV entre 526 e 530. Tal solenidade ocorreu no dia 26 de setembro. Assim passaram a ser festejados nesta data. São Cosme e São Damião são padroeiros dos médicos, dos cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e das faculdades de medicina. Santo do dia 26 de setembro, São Gedeão. Gedeão foi juiz de Israel da tribo de Manassés. Ele libertou o povo eleito das mãos dos madianitas. Olha, Gedeão do Antigo Testamento é um santo festejado em 26 de setembro. Santo do dia 26 de setembro, Santo Eusébio de Bolonha, bispo do século IV, quando faleceu. Combateu o arianismo junto com Santo Ambrósio de Milão. Eusébio de Bolonha empenhou-se em promover entre os jovens o valor da virgindade. São Nilo é santo de 26 de setembro. Nilo foi abade, faleceu em 1004. Nascido de importante família de Rossano, na Itália, renunciou ao mundo, ingressando no mosteiro de Santa Maria del Patiri, onde organizou uma escola de calígrafos para a reprodução dos textos sagrados. Santa do dia 26 de setembro, Teresa Kolderk, virgem, que faleceu em 1885. Santa Teresa Kolderk fundou a Sociedade de Nossa Senhora do Cenáculo, em Lyon, na França. Santas do dia 26 de setembro, Luzia Kim, Catarina Yu, viúva, e Madalena Cho. Elas foram mártires e faleceram em 1839. Por sua fé em Cristo, Luzia, Catarina e Madalena morreram vítimas de atrozes tormentos. Isto aconteceu em Seul, na Coreia, continente asiático. Santa do dia 26 de setembro é a beata Lúcia de Caltagirone. Lúcia de Caltagirone, virgem, que faleceu em 1400. Lúcia de Caltagirone foi terciária franciscana, falecida em Salerno, na Itália. Lúcia Caltagirone destacou-se por sua fidelidade à regra e sua devoção às 5 chagas de Cristo Jesus. Santo do dia 26 de setembro é o beato Gaspar Stangasinger, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1899. Ele foi sacerdote redentorista. Gaspar Stangasinger foi dedicado à educação dos jovens e faleceu aos 28 anos apenas, em Gars, na Alemanha. Santo do dia 26 de setembro, Beato Luiz Tesa, presbítero, ou seja, sacerdote, padre. Faleceu em 1923. Luiz Tesa foi religioso camiliano. Ele fundou em Roma a Congregação das Filhas de São Camilo. Luiz faleceu no Peru, onde foi enviado em missão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube que leva o seu nome, onde esclarece as nossas dúvidas diariamente a respeito da cristandade, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, o Divino Pai Eterno nos dará, porque Ele é o nosso Pai Celestial.
Qual pai que não quer o bem para o filho? Ainda mais o Pai Celestial, que é puro amor, infinito amor. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É o juízo final, a vinda definitiva de Jesus para o julgamento de toda a humanidade. Na verdade, cada um se salva ou se condena pelos atos praticados nesta vida onde temos prazo de validade, a vida terrena, essa vida efêmera, onde somos pó, somos cinza, somos indignos servos, somos pecadores. Então o que vale é a nossa alma espiritual, que irá para o céu viver eternamente com Deus, sem prazo de validade mais. Só que vai para Deus quem quiser ficar com Ele, quem reconhecer esse ato infinito de amor que foi enviar seu Filho para morrer por nós na cruz, pagando os nossos pecados, depois ressuscitar, ascendendo ao céu, onde está lá como primícias dos homens. É o nosso sumo sacerdote, junto ao divino Pai eterno, nosso irmão primogênito, nosso mediador, querendo que todos se salvem, mas ele não vai obrigar. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele nos deu, na verdade, o livre-arbítrio, a nossa decisão, nossa livre consciência. Quem não quiser Deus aqui na terra, vai continuar sem Ele na eternidade, quando vier o juízo final. Aí essas almas irão para o inferno, infelizmente. Irão porque elas mesmas escolheram. Então pense nisso, eu quero o céu, eu quero viver junto com Deus Pai, com Jesus, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para todos sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, meu Jesusinho, me salve.